Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi e Dataprev apresentam logotipo animado da Criar Jogos, fundo azul com degradê lilás, mulher negra de longos cabelos trançados, ela veste camisa preta, professora Pietra Canli, elementos periféricos. Oi rapaziada, me chamo Pietra e estamos aqui hoje para fazer um mergulho na fascinante tecnologia dos computadores. Vamos aprender sobre os seus componentes básicos. São peças que permitem o seu funcionamento. Elas determinam como essa máquina age e desempenha sua tarefa. Vamos juntos nessa viagem? Mas o que é um processador? Efeito sonoro referente aos tópicos que a professora está citando. Vamos começar falando do coração do computador, o processador, também conhecido como CPU. Efeito sonoro referente ao que a professora está citando. Ele é responsável por executar instruções de comando e fazer cálculos complexos, tornando possível a realização de tarefas como processar dados, editar vídeos e rodar jogos. A velocidade e a eficiência do processador é medida em gigahertz, e quanto maior for a velocidade, mais rápido é o computador. Viu quanto esse componente é importante? Vamos ver um outro então que é tão importante quanto. O que é memória RAM? Outro componente fundamental é a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório. Ela armazena os dados temporários, ou seja, aqueles que o computador alcança enquanto está em uso. Isso permite ao processador acessá-los rapidamente. Quanto mais RAM você tiver, mais tarefas o computador será capaz de realizar simultaneamente sem ter que buscar os dados no disco rígido dele, e o que pode fazer com que ele fique mais lento. O que é placa-mãe? A placa-mãe é o componente que conecta todos os outros. Daí vem o seu nome. Ele é responsável por garantir que o processador, a memória RAM e outros possam se comunicar e trabalhar juntos. Além disso, a placa-mãe também possui formas para sua expansão, como agregadores para as placas de vídeo e drives, CD e DVD, além de portas USB para conexão com outros dispositivos. O que é um leitor de CD e DVD? O leitor de CD e DVD é um elemento opcional, mas ainda é muito útil para quem deseja ler mídias de CD e DVD como filmes, músicas e alguns jogos. Ele também pode ser utilizado para instalar programas e softwares. O que é uma placa de vídeo? A placa de vídeo é responsável por processar gráficos e mostrá-los na tela. Ela trabalha em conjunto com um processador para garantir que jogos, vídeos e a própria imagem gráfica sejam exibidas com alta qualidade e velocidade. Algumas placas de vídeo também possuem sua própria memória, chamada de memória de vídeo, para ajudar a processar gráficos ainda mais intensivos. O que é um HD? O disco rígido, ou SSD, é responsável por armazenar todos os dados do computador de forma permanente, incluindo programas, arquivos e sistemas operacionais, como o Windows e o Linux. O disco rígido é o componente mais lento do computador, mas também é o que armazena a maior quantidade de dados. Já o SSD é mais rápido que o disco rígido, oferecendo uma velocidade de leitura e gravação mais rápida. A escolha entre disco rígido e SSD depende de fatores como capacidade de armazenamento e o seu próprio orçamento. Para que serve a fonte de alimentação? A fonte de alimentação é responsável por fornecer energia para todos os componentes do computador. É importante escolher uma que tenha capacidade adequada, pois um componente sem energia suficiente não funcionará corretamente. Além disso, é importante escolher uma fonte de alimentação de boa qualidade, para garantir a segurança e também a estabilidade do sistema. Por fim, nós temos o gabinete, que é a carcaça externa do computador. É como um esqueleto, um escudo que protege os componentes internos, o gabinete, e também determina o tamanho e o design do computador. É importante escolher um gabinete que tenha espaço suficiente para todos os componentes, bem como uma boa ventilação para garantir que o computador funcione de forma adequada e sem superaquecimento. E é isso, pessoal. Esses são os componentes básicos de um computador. E olha só, chegamos na fase 2 da nossa aula. Agora a gente vai aprender sobre os periféricos de entrada. Esses dispositivos são responsáveis por fornecer informações para o computador, como dados, comandos e até imagens. É importante conhecer suas funções e características, para que você possa escolher o melhor dispositivo para suas necessidades. E aí, vamos nessa? O mouse é um dispositivo de ponteiro que gera a interação com o computador, através de cliques e de alguns movimentos. Existem diferentes tipos, como o mouse óptico, que usa luz para detectar os movimentos, e o mouse sem fio, que não precisa de cabos. É possível escolher entre esses mouses com diferentes botões e funções adicionais, como roda de rolagem e botões programáveis.
O teclado. O teclado é o que faz a digitação de texto e a execução dos comandos. É composto por teclas numeradas de função e de direção. É possível escolher entre teclados com diferentes layouts de teclas, como o teclado QWERTY ou o teclado AZERTY e até o teclado Dvorak. Ainda é possível escolher teclados com funções adicionais, como teclas de mídias, teclado numérico incorporado e teclas programáveis. Webcam. A webcam é uma câmera digital que captura imagens e vídeos. É importante escolher uma webcam com boa resolução e qualidade de imagem para garantir boas conversas de vídeo e gravações de alta qualidade. Além disso, é possível escolher webcams com funções adicionais, como microfone integrado, zoom ótico e capacidade de ajuste da posição. O microfone. O microfone é um periférico de entrada importante para a captura de áudio. É usado em aplicações como gravações de voz, conferências online, jogos, entre outros. Existem diferentes tipos de microfones, como microfones de lapela, de mesa e de estúdio. Cada um deles possui características diferentes, como sensibilidade e resposta de frequência. Alguns microfones precisam ser conectados ao computador por meio de um cabo. Outros são sem fio e se conectam via Bluetooth ou Wi-Fi. É importante escolher o microfone certo para suas necessidades e verificar se ele é compatível com o seu computador. Agora está na hora da fase 3. Vamos falar sobre os periféricos de saída. Vamos explorar alguns dos dispositivos mais comuns que você pode conectar ao seu computador para obter uma saída visual ou sonora. Monitor. O monitor é um periférico de saída visual que exibe as informações no computador em forma de imagem. Ele pode ser usado para visualizar todo o sistema operacional, aplicativos, vídeos, jogos e muito mais. Existem diferentes tipos de monitores, como monitores LCD, OLED e CRT. E cada um deles possui características diferentes, como o tamanho, a resolução e a taxa de atualização. É importante escolher o monitor certo para as necessidades, sem esquecer de analisar se ele é compatível com o seu computador, claro. Impressora. A impressora permite imprimir documentos, fotos, gráficos e outros tipos de conteúdo em papel. Existem diferentes tipos de impressoras, como impressoras a jato de tinta, laser e de matriz de pontos, e cada uma delas é adequada para diferentes tipos de impressão. Algumas impressoras são multifuncionais e incluem outras funções, como digitalização e cópia. Fone. Tá pensando em ouvir algo com privacidade? Para isso que serve o fone de ouvido. Ele pode ser utilizado para ouvir música, assistir vídeos, jogar jogos e muito mais. Existem fones como fones de ouvido com fio, sem fio e com cancelamento de ruído. E cada um deles possui características diferentes, como a resposta de frequência, sensibilidade e até mesmo conforto. Alto-falante. Mas se você quiser ouvir um som alto, experimenta o alto-falante. São diferentes tipos de alto-falantes, como alto-falantes estéreos, 5.1 e 7.1. E cada um deles possui características diferentes, com o objetivo de oferecer uma experiência sonora mais imersiva. Alguns alto-falantes são conectados via cabo à placa de som do computador, enquanto outros são sem fio e se conectam via Bluetooth. Os projetores. Agora, deseja apresentar algo da tela para todo mundo ver? Use um projetor. São usados em salas de apresentação, palestras, cineclubes e outros eventos. Existem diferentes tipos de projetores, como os projetores LCD, DLP e LED, e cada um deles possui suas próprias vantagens e desvantagens. É importante considerar o tamanho da tela, a qualidade da imagem, a luminosidade e a resolução na hora de escolher um projetor. Alguns projetores são portáteis e fáceis de transportar, enquanto outros são fixos e requerem instalação. Nessa fase 4, vamos falar um pouco sobre os conectores. Os conectores são componentes do computador que permitem que diferentes dispositivos sejam conectados ao sistema para realizar diferentes tarefas. Podem ser USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. Conectores USB e HDMI. USB são amplamente utilizados para conectar dispositivos externos ao computador. Eles são fáceis de usar e suportam uma grande variedade de dispositivos, como pendrives, mouses, teclados e outros dispositivos de entrada e também de saída. Já o HDMI são usados para transmitir sinal de áudio e vídeo digital de alta qualidade entre dispositivos. Eles são comuns em televisores, monitores e outros dispositivos de visualização. Conectores Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. E você quer ficar online agora?
Os conectores Ethernet são usados para conectar o computador a uma rede de computadores ou à internet, como é chamado. Eles permitem transferências de dados rápidas e uma comunicação quase que instantânea. Já o Wi-Fi é utilizado para conectar o computador a uma rede sem fio. Eles permitem aos usuários acessar a internet sem precisar de fios e são amplamente utilizados em dispositivos móveis como laptops e smartphones. O Bluetooth é utilizado para conectar dispositivos sem fio, como fones de ouvidos, teclados e mouses. Eles permitem que os dispositivos sem fio sejam usados com facilidade e liberdade, sem precisar de fios. Resoluções e taxa de atualização. A resolução é a quantidade de pixels na tela, que afeta a qualidade da imagem. Quanto mais pixels, mais detalhada será a imagem. A taxa de atualização é a velocidade com que a tela é atualizada e afeta a fluidez da imagem. Quanto maior a taxa de atualização, mais suave será a imagem. É extremamente importante que as pessoas tenham um conhecimento básico dos componentes de um computador e de seus periféricos, para uma utilização mais eficiente e segura da máquina. Conhecer a função de cada dispositivo e como eles se conectam permite que o usuário possa solucionar problemas com mais facilidade e evite possíveis danos ao equipamento. Ao conhecer suas especificações dos dispositivos, é possível fazer escolhas mais informadas ao adquirir novos componentes ou periféricos. Em suma, conhecer os componentes básicos de um computador é uma habilidade fundamental para o mundo digital que vivemos hoje. Agora, vamos falar sobre atalhos e teclas de navegação. Esse módulo será dedicado a ensinar a vocês como utilizar atalhos de teclado para aumentar a sua eficiência e velocidade na operação de programas. Agora, vamos mostrar como os atalhos de teclado podem realmente economizar tempo e aumentar a sua produtividade. Imagine que você precisa copiar e colar uma informação. Sem o uso de atalhos, você precisaria clicar em diversos menus e opções para realizar essa tarefa. Mas com o uso do atalho Ctrl mais C para copiar e Ctrl mais V para colar, você pode realizar a tarefa em segundos. Isso é apenas um exemplo de como os atalhos de teclado podem tornar suas tarefas mais fáceis e rápidas. Os atalhos de teclado podem ser usados para navegar de forma mais fácil entre os programas e guias abertos. Isso é especialmente útil quando você tem muitas janelas abertas e precisa alternar rapidamente entre elas. Por fim, vamos ensinar alguns dos atalhos de navegação de teclado para a navegação mais comum. O atalho Ctrl mais o T abre uma nova guia. O atalho Ctrl mais W fecha uma guia atual e o atalho Alt mais Tab permite alternar entre programas abertos. Esses são apenas alguns dos muitos atalhos que vocês poderão aprender durante esse módulo. Pratiquem-os e verão como eles podem realmente aumentar sua eficiência e velocidade ao trabalhar com programas. Não se esqueçam de sempre procurar outros atalhos que podem ser úteis para a tarefa que vocês estão realizando. Continuaremos a explorar mais atalhos de teclado nas próximas aulas. Atalhos básicos. Selecionar todo um conteúdo de um documento ou página, a gente pode utilizar o Ctrl mais A e em seguida copiar e colar em um novo documento ou página com o Ctrl mais C e o Ctrl V. Isso pode economizar tempo ao transferir grandes quantidades de informação de um documento para o outro. Cortar e colar Ctrl X e Ctrl V é útil para mover ou duplicar o texto ou uma imagem em um documento. Por exemplo, se você quiser mover um parágrafo de um local para o outro no mesmo documento, você pode cortá-lo com Ctrl X, posicionar o cursor no novo local e colá-lo com Ctrl V. Desfazer a ultimação com Ctrl Z é útil quando você comete um erro ou se arrepende de uma edição. Por exemplo, se você excluiu uma seção do texto por engano, pode desfazer a ação com Ctrl Z. Refazer a ultimação desfeita com Ctrl Y é útil quando você desfez uma ação por engano. Por exemplo, se você desfez a exclusão de uma seção de texto, pode refazer com Ctrl Y. A prática do uso de atalhos de teclado pode levar algum tempo para se acostumar, mas com o tempo se tornará um hábito e aumentará a eficiência do seu trabalho. Há muitos outros atalhos de teclado disponíveis para várias aplicações, e é uma boa ideia aprender os mais utilizados para aprimorar ainda mais a sua produtividade. Atalhos de teclado para operação de programas. Agora vamos aprender alguns atalhos para melhorar o nosso desempenho com programas. Salvar o arquivo atual com Ctrl S. É importante salvar o trabalho frequentemente para evitar a perda de dados. Com o atalho de Ctrl S, você pode salvar rapidamente o arquivo atual sem a necessidade de usar o mouse ou acessar o menu Arquivo no topo da tela.
abrir um arquivo existente com Ctrl O. Em vez de navegar pelos diretórios e pastas para abrir um arquivo, você pode utilizar o atalho de teclado Ctrl O para abrir o menu Abrir e selecionar o arquivo desejado. Isso pode economizar tempo e tornar o processo mais eficiente. Imprimir o arquivo atual com Ctrl P. Se você precisa imprimir um documento, pode usar o atalho de teclado Ctrl P para abrir rapidamente a janela de impressão e imprimir o documento sem a necessidade de navegar pelos menus. Encontrar palavras ou frases dentro do documento ou página com Ctrl F. O atalho de teclado Ctrl F permite que você encontre rapidamente palavras ou frases dentro de um documento ou página da web. Isso pode economizar tempo em tarefas como revisão e edição de documentos ou pesquisas na internet. Fechar o programa ou janela atual com Alt F4. Se você precisar fechar rapidamente um programa ou janela, pode utilizar o atalho de teclado Alt F4. Isso pode ser mais eficiente do que clicar no botão Fechar no canto superior direito da tela. Navegação Windows versus Linux. Oi pessoal, hoje vamos falar sobre um dos sistemas operacionais mais populares do mundo, o Windows, criado pela Microsoft em 1985. Desde então, ele passou por várias atualizações e melhorias para se tornar o que é hoje. O Windows é um sistema operacional baseado em GUI, Interface Gráfica do Usuário, o que significa que é fácil para qualquer pessoa utilizá-lo, mesmo sem conhecimentos técnicos aprofundados. A GUI permite que os usuários interajam com o computador de maneira intuitiva, usando ícones, menus e janelas. Isso faz do Windows um sistema operacional acessível para os usuários de todos os níveis de habilidade. Outro grande benefício do Windows é sua compatibilidade com uma ampla gama de programas e dispositivos. Isso significa que você pode usar diferentes aplicativos e softwares sem se preocupar se eles funcionarão ou não com o seu sistema operacional. Além disso, o Windows também é compatível com muitos dispositivos, incluindo impressoras, scanners, câmeras e outros periféricos. O Windows também é conhecido por sua facilidade de uso e curva de aprendizado suave. Isso significa que mesmo se você nunca usou o sistema operacional antes, pode aprender rapidamente como usá-lo. Além disso, o Windows oferece muitos recursos para personalização, permitindo que você ajuste as configurações para atender às suas necessidades individuais. O Windows é um sistema operacional poderoso, intuitivo e flexível. Com sua compatibilidade com uma ampla variedade de programas e dispositivos, é uma escolha popular para usuários pessoais e também empresariais, em todo o mundo. Se você estiver pensando em usar um sistema operacional em seu computador pessoal ou no trabalho, o Windows é definitivamente uma opção a ser considerada. O Linux é um sistema operacional de código aberto baseado em Unix, criado por Linus Torvalds em 1991. Ele é conhecido por sua segurança, estabilidade e flexibilidade e é amplamente utilizado em servidores, sistemas embarcados, smartphones e outros dispositivos. O Linux é distribuído em várias distribuições, distros diferentes como Ubuntu, Fedora, Debian e Red Hat, que oferecem diferentes recursos e interfaces de usuário. A navegação no sistema operacional Linux pode ser feita através do terminal, gerenciador de arquivos e painel de controle. O terminal é a interface de linha de comando do Linux, onde os usuários podem executar comandos para controlar o sistema e interagir com arquivos e pastas. O gerenciador de arquivos permite navegar pelos arquivos e pastas no sistema e gerenciar arquivos. O painel de controle, por sua vez, permite configurar e personalizar o sistema operacional, incluindo configurações de rede, aparência e idioma. Instalar um programa no Linux pode ser feito usando o terminal e o gerenciador de pacotes. O gerenciador de pacotes é uma ferramenta que permite instalar, atualizar e remover programas no sistema de forma automatizada. O terminal pode ser utilizado para acessar o gerenciador de pacotes e instalar um programa com um comando bem simples. Dependendo da distribuição do Linux, o gerenciador de pacotes pode ser diferente. No Ubuntu, por exemplo, o gerenciador de pacotes é apt-get, enquanto o Fedora é o dnf. Desinstalar um programa no Linux é fácil e pode ser feito usando o gerenciador de pacotes. O gerenciador de pacotes pode ser utilizado para listar todos os programas instalados no sistema e desinstalá-los com um comando bem simples. No Ubuntu, por exemplo, você pode usar o comando sudo apt-get remove nome _ do _ programa para desinstalar um programa.
É importante lembrar que quando um programa é removido usando o gerenciador de pacotes, todos os arquivos associados a ele também são removidos. Isso garante que o sistema permaneça limpo e sem arquivos desnecessários, né? Ficheiro e buscas. Os arquivos e pastas são os elementos fundamentais no uso do computador e estão presentes em todos os sistemas operacionais modernos. Eles permitem a criação, armazenamento e organização de informações importantes para o usuário, como documentos, fotos, músicas, vídeos, entre outros. Os arquivos são unidades individuais de informação que podem ser salvos em diferentes formatos, como texto, vídeo, imagem ou áudio. Eles são armazenados em pastas que, por sua vez, são organizadas em diretórios. Um diretório é um local de armazenamento de arquivos que pode conter vários subdiretórios e arquivos. Essa estrutura hierárquica de diretórios e subdiretórios é comumente referida como a árvore de diretórios ou sistema de arquivos. O topo da árvore é conhecido como diretório raiz ou root directory, que geralmente é representada pela letra C em sistemas operacionais Windows. É importante entender a estrutura de diretórios do seu sistema operacional, pois isso pode ajudá-lo a encontrar arquivos rapidamente e a organizá-los de maneira mais eficiente. Em sistemas operacionais Windows, por exemplo, existem pastas pré-definidas, como meus documentos, imagens, músicas e vídeos, que podem ser usadas para organizar seus arquivos. Entender a estrutura de diretórios do seu sistema operacional é fundamental para o uso eficiente do computador e para a organização dos seus arquivos. A partir desse entendimento, é possível criar e organizar pastas, armazenar arquivos com facilidade e localizá-los rapidamente quando necessário. Organização de arquivos e pastas. Uma organização eficiente de arquivos e pastas é crucial para manter a produtividade e a eficiência ao usar o computador. Isso porque quando os arquivos estão desorganizados, pode ser difícil encontrá-los rapidamente quando necessário. Por isso, é importante criar uma estrutura de pastas clara e intuitiva. A seguir, eu vou apresentar algumas dicas para organizar seus arquivos e pastas de forma bem eficiente. Crie pastas para cada categoria de arquivo. Por exemplo, documentos, imagens, vídeos, músicas e também downloads. Crie subpastas dentro dessas pastas para organizar ainda mais os seus arquivos. Por exemplo, dentro da pasta documentos, você pode criar subpastas como trabalho, escola e pessoal. Nomeie suas pastas de forma clara e bem intuitiva. Evite nomes muito longos ou confusos. Tente usar nomes que descrevam claramente o conteúdo da pasta. Mantenha a mesma estrutura de pastas em todos os seus dispositivos, se possível. Isso facilitará a localização de arquivos, independentemente do dispositivo que você estiver usando. Crie uma pasta temporários, para arquivos que você precisa usar apenas temporariamente. E certifique-se de excluir esses arquivos quando não precisar mais deles. Regularmente, faça uma limpeza em suas pastas e exclua os arquivos que não são mais necessários. Lembre-se de que a organização de arquivos e pastas é algo pessoal e pode variar de acordo com as necessidades de cada pessoa. A chave é encontrar uma estrutura que funcione para você e que facilite a localização dos seus arquivos. Busca de arquivos. Encontrar um arquivo específico em um grande conjunto de pastas e arquivos pode ser uma tarefa difícil e demorada. Felizmente, a maioria dos sistemas operacionais oferece recursos para facilitar a busca por arquivos bem específicos. Aqui estão algumas dicas para encontrar arquivos rapidamente em seu computador. Use a barra de pesquisa. A maioria dos sistemas operacionais tem uma barra de pesquisa integrada. Basta digitar o nome do arquivo que você está procurando na barra de pesquisa e ela exibirá os resultados correspondentes. No Windows, você pode acessar a barra de pesquisa na barra de tarefas. Use comandos de busca. Se você não encontrar o arquivo que está procurando com a barra de pesquisa, pode ser necessário usar comandos de busca mais avançados. No Windows, você pode usar o comando explorador de arquivos, na barra de tarefas para abrir a ferramenta de busca avançada. Use filtros de pesquisa. Os filtros de pesquisa ajudam a refinar a sua busca de pesquisa, permitindo que você especifique a data de criação do arquivo, o tipo de arquivo ou outras características. No Windows, você pode usar filtros de pesquisa clicando em Ferramentas de Pesquisa na parte superior da janela de resultados de busca. Organize os seus arquivos. Quanto mais organizados os seus arquivos e pastas estiverem, mais fácil será encontrá-los. Se você não encontrar o arquivo que está procurando, verifique se ele não foi armazenado em uma pasta diferente daquela que você esperava encontrá-lo.
Use palavras-chave. Se você não lembrar o nome do arquivo que está procurando, tente usar palavras-chave associadas ao arquivo. Por exemplo, se você está procurando um arquivo de música, tente usar o nome do artista ou o nome da música como palavra-chave. Lembre-se de que quanto mais informações precisas você souber sobre o arquivo que está procurando, mais fácil será de encontrar. Use as ferramentas de busca e as dicas acima para encontrar rapidamente os arquivos de que precisa. Exclusão de arquivos. Gerenciar arquivos e pastas envolve não apenas organizá-los e encontrá-los com eficiência, mas também excluir aqueles que não são mais necessários. No entanto, é importante tomar cuidado ao excluir arquivos para evitar excluir acidentalmente arquivos importantes ou irreparáveis. Aqui estão algumas dicas para gerenciar e excluir arquivos com segurança. Faça um backup de arquivos importantes. Antes de excluir qualquer arquivo, certifique-se de que você tenha uma cópia de backup em algum outro local, como um disco rígido externo ou nuvem. Isso garantirá que, se você excluir acidentalmente um arquivo importante, ainda poderá recuperá-lo. Exclua regularmente arquivos não utilizados. Manter arquivos desnecessários em seu computador pode ocupar um espaço de armazenamento valioso. Portanto, é importante excluir regularmente arquivos que você não precisa mais. Use a lixeira. Quando você exclui um arquivo, ele geralmente é movido para a lixeira. Certifique-se de verificar a lixeira regularmente e esvaziá-la quando necessário para liberar espaço de armazenamento. Exclua permanentemente arquivos confidenciais. Se você estiver excluindo um arquivo confidencial, é importante excluí-lo permanentemente para evitar que outras pessoas o recuperem. Na maioria dos sistemas operacionais, você pode fazer isso pressionando Shift e Delete para excluir permanentemente um arquivo. Evite excluir arquivos do sistema. Os arquivos do sistema são essenciais para o funcionamento do computador. Portanto, evite excluir arquivos do sistema, a menos que você saiba exatamente o que está fazendo. Use programas de desinstalação. Se você deseja remover um programa do seu computador, não basta excluir a pasta que contém o programa. Use o programa de desinstalação do sistema operacional ou do próprio desinstalador do programa, para garantir que esse programa seja completamente removido. Lembre-se de que a exclusão de arquivos pode ser irreversível e deve ser feita com cuidado. Siga as dicas acima para gerenciar e excluir arquivos com segurança e eficiência. Eu espero que tenham curtido essa aula. Até mais! Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, Dataprev. Realização: Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal.